pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Então vamos relembrar o que a gente viu nas aulas anteriores? Alguém lembra? Então vamos lá, o que a gente estudou anteriormente? Nós estudamos conceito de área, lembra? Então vamos lá, vamos relembrar o que é área? Então área é um conceito matemático que pode ser definido como a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, é medida, a gente calcula a medida de superfície, lembra? Então olha só para a gente relembrar. Antes dessa aula de área a gente estudou o conceito de perímetro. Então perímetro é o contorno. Então vejam naquele quadrado, nós trabalhamos o contorno. O que é a área? Vai ser a medida da superfície. Então a gente calcula toda essa parte pintada de azul, certo? Então lembrando, área quer dizer medida de superfície. Então quando alguém pede a área para nós, está pedindo para a gente fazer o cálculo da superfície, certo? Então só para relembrar, aonde que nós utilizamos o cálculo da área? Então lá, o cálculo da área é utilizado para medir superfícies de terrenos, de casas, de cômodos, espaço ocupado por móveis, entre outros, certo? Vamos para frente. Então, vamos relembrar primeiro como que a gente encontra a área do retângulo, certo? Então, como que a gente faz esse cálculo? A gente pega a medida da base e multiplica pela medida da altura. Então, a área do retângulo a gente resume dessa forma, base vezes altura, certo? Então ali o retângulo, a gente pega a medida da base, a medida do comprimento e multiplica pela medida da altura, certo? Então base vezes altura. Não vão confundir com perímetro. Perímetro é soma de todos os lados. No perímetro a gente soma os 4 lados. Agora, no cálculo da área, a gente pega a medida da base e multiplica pela medida da altura. Aí vocês vão pensar assim, mas ele tem 2 alturas e tem 2 bases. Não tem problema. Para o cálculo da área, a gente pega só a medida de uma base vezes a medida de uma altura, certo? Vamos relembrar também, e muito importante relembrar, como a gente calcula a área do quadrado. Então assim, embora o quadrado seja um retângulo e a gente também possa multiplicar a base pela altura, como o quadrado é um retângulo especial que tem os 4 lados de mesma medida, a gente diz que para calcular a área do quadrado nós multiplicamos lado vezes lado, certo? Então o quadrado tem os 4 lados de mesma medida, então a gente pega a medida do lado e multiplica pela medida do outro lado. Não importa qual lado a gente pegue, porque o quadrado tem os 4 lados de mesma medida, certo? Então vamos lá? Sempre vocês têm a tarefa de casa para resolver, não é mesmo? Então vamos para a correção? Conseguiram resolver a tarefa? Então vamos lá. Então o que ficou de tarefa para vocês? Então era um desafio, certo? Então o desafio era: desenhe no papel quadriculado um retângulo e um quadrado que tenham a mesma área. Então vamos lá? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Eu vou mostrar 2 possibilidades, tá? Então você pode tanto ter feito uma como outra, ou pode ser que tenham outras possibilidades. Seria possível nesse caso, certo? Então lá, a primeira possibilidade. Então vocês poderiam ter desenhado no papel quadriculado um retângulo onde o comprimento, onde a base mede 8 centímetros, né? Ou seja, 8 lados de quadradinho, pela altura 2, certo? 2 lados de quadradinho. Esse era para o retângulo. O desafio era achar um retângulo e um quadrado que tivessem a mesma área. Então vamos ver qual é o retângulo que tem a mesma área desse retângulo. Daqui a pouco a gente faz o cálculo das áreas para ver se confere, certo? Então olha lá. Então o retângulo que tem base 8 e altura 2 tem a mesma área do quadrado onde o lado vale 4 centímetros. 4 lados de quadradinho. Vamos conferir? Então olha só. 8 centímetros vezes 2
Então, 8 de base vezes 2 de altura no retângulo, nós encontramos 16 centímetros quadrados. Será que o quadrado também vai ter essa área? Então vamos conferir? Então vamos lá. A área do quadrado, relembrando, é lado vezes lado. Então, multiplicando 4 centímetros por 4 centímetros, nós encontramos 16 centímetros quadrados. Então, olha lá. Retângulo, área 16 centímetros quadrados, e o quadrado também tem 16 centímetros quadrados. Esse era o desafio, certo? É a primeira possibilidade que eu apresento para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção e a gente já conversa, ok? Então, pessoal, fizeram a correção? Eu vou mostrar mais uma possibilidade de resposta, certo? Então, vamos lá? Possibilidade 2. Vocês poderiam ter feito um retângulo onde a base mede 16 centímetros, ou seja, 16 ladinhos de quadradinho, por 4 de altura, 4 centímetros de altura, certo? Qual será que é o quadrado que tem a mesma área desse retângulo? Então, o quadrado que tem a mesma área desse retângulo é o quadrado que mede 8 centímetros de lado, ou seja, 8 lados de quadradinho. Então, olha só, vamos conferir para ver se realmente os dois têm a mesma área? Então, vamos lá. Então, o retângulo ele tem 16 de base, vezes 4 centímetros de altura, então nós chegamos em 64 centímetros quadrados de área. Então, vamos conferir agora se o quadrado também tem essa medida. Então, 8 centímetros vezes 8 centímetros, e lembrando que a área do quadrado é lado vezes lado, nós encontramos 64 centímetros quadrados. Então, vejam, embora eles tenham o formato diferente, eles podem sim ter a mesma área. Então, vejam só. Então, conferindo aqui, 64 centímetros quadrados, e aqui também tem 64 centímetros quadrados, certo? O retângulo, a gente poderia também ter feito ele com 32 lados de quadradinhos de base e 2 lados de quadradinhos na altura. Só que teria que ter um papel quadriculado com bastante espaço, né? Porque 32 de base é bastante, a não ser que a gente usasse 2 folhas, mas também é uma possibilidade, certo? Talvez vocês tenham feito outros e poderia sim encontrar, não tem problema nenhum. Então são 2 possibilidades, porque esse tipo de atividade ele aceita várias respostas, né? É um tipo de problema com resposta aberta, certo? Então vamos para frente, vamos para a aula de hoje? Vocês desconfiam sobre o que a gente vai trabalhar hoje? Então olha só, já que a gente estudou área, o conceito de área na aula anterior, hoje nós vamos fazer resolução de problemas envolvendo o cálculo de área. Então hoje a gente vai para a aplicação do conceito de área, certo? Então olha só, primeira atividade. Então, com uma lata de tinta, pode-se pintar 30 metros quadrados de superfície, conforme a indicação da lata. Na lata, observe. Então essa é a latinha de tinta, ela tem um rendimento de 30 metros quadrados, certo? Sempre quando a gente compra tinta, essa indicação vem na lata, gente. Podem procurar que vocês vão encontrar. É claro que se a gente seguir a indicação da lata, provavelmente a gente consiga pintar aquela medida que vem indicado. Às vezes a gente acaba colocando um pouquinho mais de água
certo? Dilui um pouco mais para fazer um rendimento melhor, só que às vezes acaba acontecendo que a pintura não fica tão boa assim. Então, o correto mesmo é a gente seguir a indicação que vem na lata de tinta, certo? Então vamos lá. Carla quer saber se uma lata de tinta é suficiente para pintar um muro retangular de 8 metros de comprimento por 3 metros de altura. Então ela tem essa parede, esse muro para pintar, e ela quer comprar uma lata de tinta. Ela tem uma lata de tinta. Será que é possível? Então, vamos lá. Vamos analisar. Só que antes da gente ir para os cálculos, antes de irmos para os cálculos, vamos fazer o esboço dessa situação? Então, se vocês estiverem aí com um papel quadriculado ou com um caderno, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um esboço desse muro. Então, a gente já sabe que o muro é retangular, então a gente faz um retângulo e a gente coloca as dimensões desse muro. Lembrando que são 8 metros de comprimento por 3 metros de altura. Então, vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta para conversar, ok? Então, pessoal, conseguiram fazer o esboço? Pessoal, não se preocupem, o esboço não precisa ser feito com a régua, tudo bonitinho. A gente faz um esboço, tipo um rascunho da figura para a gente entender o problema, para facilitar depois a resolução, certo? Então é um muro retangular, certo? Onde a base mede 8 metros de comprimento por 3 metros de altura, certo? Então vamos para frente. Vamos agora. O que vocês vão ter que fazer? O esboço está pronto, certo? Eu quero que vocês verifiquem se a quantidade de tinta da lata é suficiente para pintar um muro. Então vocês já estão aí com o esboço, ali tem as medidas, só lembrando, a gente tem que fazer o cálculo da superfície, nós temos que fazer o cálculo da área. Como o muro é retangular, nós temos que fazer o quê? Base vezes altura. Então retomem o esboço, vejam qual é a medida da base, qual é a medida da altura e façam os cálculos. A gente já volta para conversar, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa resolução, ok?
Então, pessoal, vamos à correção? Será que é possível, com uma lata de tinta, pintar o muro que a Carla quer colorir? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente precisa calcular a área desse muro, certo? Então, relembrando, o muro ele tem 8 metros de comprimento por 3 metros de altura, certo? Então, multiplicando 8 metros por 3 metros, nós encontramos 24 metros quadrados, certo? Então, sim, é possível pintar esse muro com uma lata de tinta. Por quê? Nós temos ali a medida do muro, a medida da superfície dele é de 24 metros quadrados, e a lata, com uma lata de tinta, é possível pintar 30 metros quadrados. Então, ela vai pintar todo o muro e ainda tem uma sobrinha, caso depois, mais tarde, precise fazer um retoque, certo? Vou dar um tempinho curtinho para vocês fazerem a correção e a gente já retorna, ok? Vamos para o próximo probleminha? Então, olha lá. Em uma loja, os tapetes são vendidos por metro quadrado. Um tapete quadrado de 3 metros de lado custa o mesmo que um tapete retangular que mede 4,5 metros por 2 metros. Por que eles custam o mesmo valor? Então, olha só, vou dar uma dica para vocês. Então, para responder essa pergunta, é preciso calcular a área de cada tapete. Então, estou dando uma dica para vocês, certo? Então, vou dar um tempo para vocês fazerem a resolução. Lembrando que um tapete quadrado de 3 metros de lado tem o mesmo preço de um tapete retangular que tem 4,5 metros de comprimento por 2 metros de altura, de largura. Então, por que eles têm o mesmo preço? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta com a resposta, ok?
Então, pessoal, conseguiram? Acharam a resposta? Então, vamos pensar juntos, certo? Então, olha só. É sempre muito importante a gente circular no exercício, na atividade, as informações matemáticas contidas nele. Porque nessa marcação a gente já consegue pensar um pouquinho a respeito da resolução. Por isso que às vezes eu peço para vocês fazerem um esboço do desenho e colocar as informações, tá? Então vamos fazer um pouquinho devagar, porque embora não seja difícil a resolução, a gente precisa fazer corretamente a interpretação das informações, certo? Então olha só, um tapete quadrado, ele tem 3 metros de lado, certo? E o retangular, ele tem 4,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Então antes eu vou mostrar para vocês o esboço com essas informações, para vocês verem como o esboço, o desenho, facilita bastante a resolução, o entendimento do problema. Então está ali o quadrado, imagine que ali é um tapete onde mede 3 metros de lado, né? Lembrando que o quadrado tem os 4 lados de mesma medida, e o tapete retangular, ele mede 4,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um esboço, e daí a gente volta com a resolução da parte do cálculo, certo? Então rapidinho a gente já conversa. Então, pessoal, vamos aos cálculos agora. Fizemos o esboço para ter um entendimento melhor do problema, agora a gente vai para a resolução, para os cálculos, certo? Então, para responder a pergunta sobre por que eles custam o mesmo preço, a gente precisa calcular a área de cada um deles, certo? Então, vamos primeiro ao cálculo da área do tapete quadrado. Ele tem 3 metros de lado. Então, relembrando, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, 3 metros vezes 3 metros, nós vamos encontrar 9 metros quadrados. Agora vamos para o cálculo da área do tapete retangular. Lembrando que a área do retângulo é a medida da base vezes a medida da altura, ou comprimento vezes largura. Então, nós vamos ter 4,5 metros vezes 2 metros, que é igual a 9 metros quadrados. Lembrando, como a gente está fazendo multiplicação por 2, se alguém quiser fazer a soma, achar o resultado pela soma também não tem problema nenhum. Que você pode fazer 4,5 mais 4,5. Né? 4,5 mais 4,5 igual a 9. Eu gosto muito de pensar em dinheiro, quando o cálculo envolve vírgula, né? Quando o número possui vírgula. Pensem lá em dinheiro, R$ 4,50 mais R$ 4,50 não dá R$ 9,00? Então aqui é a mesma coisa, 4,5 mais 4,5 igual a 9. Então, o que a gente descobre aqui, pessoal? Por que eles têm o mesmo valor? Porque eles têm a mesma área. Nessa loja, os tapetes são vendidos por metro quadrado. Então não importa o formato, nós estamos comprando a mesma quantidade, a mesma superfície de tapete. Então eles têm o mesmo valor porque eles têm a mesma área, certo? Então vamos para o próximo problema. Mas acho que antes eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a resolução, fazerem a correção, se for necessário, e rapidinho a gente volta com o próximo probleminha, certo?
Então, pessoal, fizeram a correção? Vamos então para o próximo probleminha? Olha só. Uma costureira, eu sei que aí tem várias costureiras, eu também gosto muito de costurar, talvez vocês se identifiquem com o probleminha aqui. Então vamos lá? Uma costureira produz 15 toalhas de retalhos por semana. Todos os retalhos têm o formato de um quadrado de 20 centímetros de lado. Então vamos aqui mostrar da figura, a ilustração. Então olha, essa é a toalha que essa costureira faz. Então ela recebe uma encomenda e ela tem que produzir 15 toalhas por semana. Então essa toalha ela é formada por 8 retalhos no comprimento, por 6 retalhos na largura. Então fica essa toalha bonita, bem colorida, certo? Cada retalho desse, ele tem 20 centímetros de comprimento, 20 centímetros de lado, porque ele tem o formato de um quadrado. Então, esse retalhozinho ali a gente ampliou, então ele tem 20 centímetros de lado. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem essa informação, porque ela vai ser necessária para os cálculos que a gente vai fazer daqui para frente, certo? Então, um tempinho para vocês anotarem as informações da quantidade de retalhos. É até interessante vocês fazerem um esboço dessa toalha, certo? E anotarem do ladinho esse quadradinho, a medida do retalho, certo? Vai facilitar a nossa resolução daqui para frente. Então vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta, ok? E aí, pessoal, fizeram um esboço? Então vamos para a primeira perguntinha desse problema. Quantos retalhos são utilizados na toalha, certo? Então vou colocar aqui o desenho da toalha novamente. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Só eu gostaria que vocês não contassem retalho por retalho. Tem um jeitinho de fazer esse cálculo e chegar na resposta sem fazer a contagem um por um. Então estou desafiando vocês, hein? Vou dar um tempinho e a gente já volta para conversar, ok? Então, pessoal, conseguiram? Não fizeram a contagem retalho por retalho, né? Então, vamos lá. Mesmo que vocês tenham feito, tem que bater com o resultado do cálculo que a gente vai realizar, certo? Então, olha só. Então, para saber quantos retalhos vão na toalha, temos que multiplicar a quantidade de retalhos que tem no comprimento pela quantidade de retalhos que tem na largura, certo? Aí vocês vão lembrar assim, nossa, mas esse é o cálculo da área? Sim, ele é o cálculo da área, é o cálculo da superfície. Lembram quando a gente fez aquelas atividades no papel quadriculado?
Lembram que para achar a quantidade de quadradinhos, a gente multiplicava a quantidade de quadradinhos, de lados de quadradinho que tinha na base, pela quantidade de quadradinhos que tinha na altura? Então aqui é a mesma coisa, porque os retalhos têm a medida quadrada, então a gente pode fazer isso sem problema nenhum. Então olha só, nós vamos pegar a quantidade de retalhos do comprimento e vamos multiplicar pela quantidade de retalhos da altura. Então, fazendo os cálculos, 8 vezes 6, nós vamos encontrar 48 retalhos. Quem fez a contagem um por um achou a mesma quantidade? Acharam, né? Então, olha só, são utilizados na toalha 48 retalhos. Vou dar um tempinho curtinho para vocês fazerem a correção e a gente já conversa, a gente já vai para a próxima resolução, ok? Vamos para a letra B? Então vamos lá. Qual é, em centímetros, o comprimento da toalha? Então olha só, ele é um pouquinho mais difícil de resolver, porque nós temos que lembrar o quê? Que cada quadradinho tem uma medida de lado ali, né? Então vamos ver, ó, para saber qual é o comprimento da toalha, temos que saber quantos retalhos há no comprimento e qual é a medida do lado de cada retalho. Então a gente tem todas essas informações e como vocês fizeram o esboço, essas informações estão ali, porque vocês têm a quantidade de retalhos do comprimento e também vocês têm a informação da medida de cada retalho quadrado, né? Então ó, vamos colocar aqui novamente a representação. Então como a gente quer saber o comprimento da toalha, então nós vamos, a gente tem ali a quantidade de retalhos do comprimento, que são 8 retalhos, certo? E nós também temos a informação de que cada lado desse retalho, cada lado desse quadradinho de retalho tem 20 centímetros, certo? Então vou dar um tempinho para vocês fazerem esse cálculo. Eu quero o comprimento dele e a gente já volta para conversar, certo? Vamos à resolução, pessoal? Então, olha só. A pergunta era, qual é, em centímetros, o comprimento da toalha? Então, vamos só deixar ali bem
retirado ali da informação do ladinho, porque se a gente precisar só recorrer a essas informações. A gente precisa saber qual é a quantidade de retalhos no comprimento, né, que são 8 retalhos, e a gente precisava também, para fazer esse cálculo, saber a medida do lado desse retalho que tinha o formato de um quadrado. A gente pode fazer esse cálculo de duas maneiras, ou fazendo a multiplicação dessas duas medidas, né, da quantidade de retalhos e a medida do lado do retalho, ou a gente pode fazer uma adição de parcelas iguais, certo? Não sei como vocês fizeram, mas a multiplicação ela é mais rápida e mais prática, mas não tem problema nenhum se vocês fizerem adição, certo? Às vezes, como é de 20 em 20, a gente pode até tentar fazer um cálculo mental, certo? Então, olha só, para saber a medida do comprimento, basta a gente multiplicar a quantidade de retalhos pela medida do lado desse retalho, certo? Então, 8 retalhos vezes 20 centímetros, nós vamos encontrar 160 centímetros. Se por acaso vocês fizeram a adição, vocês fizeram aquela soma. 20 mais 20 mais 20, então tem que somar o 20 8 vezes. De qualquer forma, vocês vão também chegar em 160 centímetros de lado, de comprimento. Então essa toalha, no lado maior, ela mede 160 centímetros, certo? Então a toalha tem 160 centímetros de comprimento, ok? Vou dar um tempinho curtinho para vocês fazerem a correção e a gente já retoma, certo? E aí, pessoal, correção ok? Então vamos para a nossa tarefa de casa. Não esqueçam de anotar a data de hoje, certo? Essa atividade vocês vão encaminhar para a professora ou professor de vocês, ok? Então vamos lá. Ricardo reservou parte de seu terreno para o plantio de hortaliças. Ele quer fazer uma horta, certo? Na malha quadriculada, essa parte reservada está representada de cinza. Então, observe. Então, ali na malha nós temos a representação da horta que ele quer fazer, né? Porque ele quer cultivar hortaliças. Então, ele vai fazer no terreno ali do quintal da casa dele duas partes de terreno, né? Então, ele vai fazer um retângulo e depois ele vai fazer um outro espaço com a mesma medida, porque os dois retângulos ali são iguais. Então, lembrando, como ele está sobre uma malha quadriculada, o lado do quadradinho ali vai representar 1 metro. Isso quer dizer o quê? Que cada quadradinho vai ter 1 metro quadrado de superfície. Por que 1 metro quadrado de superfície? Porque 1 vezes 1, lembram? Lado vezes lado, então 1 vezes 1 é igual a 1. Então por isso que vai ter 1 metro quadrado, certo? Então eu vou dar um tempo para vocês fazerem um esboço dessa atividade, retirem as informações e a gente já volta para conversar, ok?
Então, pessoal, vocês fizeram um esboço, certo? Então, vamos retomar. Em cinza, cada um dos retângulos representa a parte que ele já reservou para fazer essa horta, porque ele quer cultivar hortaliças, certo? Então, cada um dessa parte de terreno aí retangular, ele tem que ter 8 metros de comprimento por 2 metros de largura. Só que na hora de vocês fazerem os cálculos, não esqueçam de computar as duas partes em cinza. Você calcula a de baixo tem a mesma medida, vai ter a mesma superfície, certo? Para facilitar os cálculos, eu vou deixar as alternativas. E prestem atenção na pergunta, então. Qual é a medida da área desse terreno em metros quadrados que Ricardo já reservou para o plantio das hortaliças? Então, será que é 32 metros quadrados? Será que é 40 metros quadrados? Será que é 60 metros quadrados ou 70 metros quadrados? Então, se vocês realizarem o cálculo da área e não encontrarem a resposta correta, retomem para ver se vocês por acaso esqueceram de considerar alguma coisa. Então, lembrando, são 2 retângulos que correspondem à área dessa horta, certo? Então, calcula base vezes altura e depois considera o que está embaixo. Vocês podem fazer uma soma ou podem fazer uma multiplicação. Estou dando a dica, hein? Então, tenham uma boa resolução de tarefa e a gente volta na próxima aula com a correção dessa atividade, ok? Não esqueçam de colocar a data e entregar para o seu professor. Até a próxima!